Puxa sua cadeira e senta junto comigo nessa mesa. Meu nome é Arielle e esse é mais um episódio do podcast Juntas na Mesa. Bora pesar o clima? Vamos ser aquela amiga que vai pesar o clima e que talvez eu vou falar algumas coisas que algumas não queiram ouvir, mas precisa? É, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre pobreza feminina ou a feminização da pobreza. Feminização da pobreza. Porque esse tema tem me atravessado por muitos fatores, porque parece que as coisas elas vão me direcionando a falar sobre alguma coisa, porque eu vejo uma fala, é sobre a pobreza feminina. Aí daqui a pouco eu tô lendo um livro que eu não tava, ó, que eu voltei a ler O Mito da Beleza, tá, gente? Eu fiquei muito tempo sem ler, deixei ele ali de canto, pausei. Quando eu voltei a ler, do nada, pá, pobreza feminina, endividamento feminino, pobreza feminina como projeto. Daqui a pouco eu boto pra ver um vídeo, nem era sobre mulher, aliás, não era sobre mulher, era sobre mulher, mas não era num canal de uma mulher, era no canal do Ian Neves, e ele tava falando sobre masculinismo, e aí do nada, a crise tem rosto de mulher. Falei, gente, as coisas estão se é o universo, é Deus, Jesus, as forças celestiais, o que quer que vocês acreditem, os orixás estão me mandando falar sobre esse tema. E aí eu falei, bora falar então, né? Vamos pesquisar e pensar um pouco sobre isso. Também teve outras coisas que eu ouvi, um vídeo que eu já assisti há um pouquinho de tempo atrás, já tem um tempinho, de uma menina, não lembro o nome dela, gente, eu vou deixar lá no Instagram para que vocês assistam o vídeo. Ela faz vídeos bem interessantes e ela é contadora, inclusive coisas que as influenciadoras fizeram você acreditar que era normal e não é. Por exemplo, o consumismo. Ela tem até um vídeo muito legal que se chama Bonita, mais endividada, ou Bonita e mais pobre, alguma coisa assim. Então, tava tudo assim se encaminhando para que eu falasse sobre isso. E o arremate final foi quando eu ouvi, algumas semanas atrás, o podcast da Lela, né? Eu escuto religiosamente todas as terças-feiras. Gostosas também choram. E ela fez um episódio falando sobre a verdade por trás do homem que só quer paz. Porque muito provavelmente ela estava criticando um cara em específico que é tipo um coach de romance, sabe? Ele fica ensinando mulheres a como conquistar os homens, né? Bem podre. Talvez vocês saibam quem é. É um café com, né? Vocês já sabem quem é. E aí ela fez um vídeo criticando ele e ele usou uma pesquisa que é uma pesquisa excelente da organização Think Olga, que diz como as mulheres elas estão esgotadas. E aí a Lela desenvolve que ele meio que deturpou os dados ali daquela pesquisa, né? Porque essa organização, ela justamente fez essa pesquisa para ajudar pessoas que estão envolvidas no cuidado feminino, que cuidam de questões emocionais das mulheres. Então foi uma pesquisa para entender mesmo sobre a saúde mental dessas mulheres e o que a gente pode fazer em relação a isso. Mas ele deturpou totalmente os dados e ficou falando que um homem não quer uma mulher que tá lelé da cuca, basicamente isso, né? E aí também tem um dado momento que no episódio a Lela fala sobre a questão da pobreza feminina, que a pobreza feminina é um projeto. E aí eu falei, pronto, né? Vou ter que pesquisar sobre isso. Aí eu tava há um tempinho pesquisando, tentando reunir referências, pesquisas e coisas que eu já sabia sobre essa temática para trazer aqui para vocês. Então, chegou a hora. Né? Eu já dei uma introdução de quase 4 minutos, mas chegou a hora da gente falar. Eu acho que é legal a gente separar esse episódio em duas partes e entender que a gente vai falar por um primeiro momento sobre a questão da pobreza feminina no aspecto de miséria e vulnerabilidade muito grande, e depois falar sobre essa questão da pobreza feminina mais relacionada à pressão estética. Pode ser? Pode, pode sim. Se a gente for fazer um resgate histórico, né, for pensar um pouco sobre essa relação histórica da mulher, o mercado de trabalho,
e a pobreza, a gente vai refletir que as mulheres elas sempre foram super exploradas, né? Então, dentro do movimento feminista, tiveram sim algumas lutas pensando na entrada da mulher no mercado de trabalho, mas de algumas mulheres específicas, né? Porque a gente sabe que as mulheres negras sempre trabalharam e, inclusive, mulheres negras nem eram vistas como mulheres ou como seres humanos, né? Se a gente for pensar na questão do racismo, esse público sempre foi animalizado, foi desumanizado. Mas, de modo geral, muitas mulheres, não só as mulheres negras, mas mulheres vistas como inferiores em várias partes do mundo, elas sempre trabalharam. Elas estavam inseridas dentro do mercado de trabalho, mas expostas a trabalhos muito insalubres, vulneráveis, né? E sempre ganhando muito menos. Então, as mulheres, elas eram essa mão de obra mais barata, mulheres e crianças, né? Só que aí, o que que acontece, né? Em momentos de crise, mulheres são sempre super exploradas, mas em momentos de crise, elas passam a ser mais exploradas ainda. Então, a gente pode dizer hiperexploradas. Porque, como é uma mão de obra mais barata, elas que acabam entrando elas acabam se inserindo cada vez mais no mercado de trabalho, mas como eu disse, nesses trabalhos mais insalubres. Então, em especial as mulheres negras, que elas estão mais ou desempregadas ou expostas a esses trabalhos mais vulneráveis, esses trabalhos ruins mesmo, né? E elas ganham bem menos do que os homens brancos e também menos do que as mulheres brancas, tá? Tem um dado do IBGE que afirma que homens brancos eles ganham mais que o dobro da média salarial de mulheres negras. Então, por isso que tem essa reportagem, como eu falei, que do nada eu estava vendo o vídeo do Ian Neves e falava crise tem rosto de mulher. É justamente por isso, porque em momentos de crise, as mulheres elas se inserem mais dentro do mercado de trabalho, mas infelizmente expostas a trabalhos mais insalubres. Então, perceba que essa divisão sexual do trabalho já vai é, ampliando as desigualdades e, consequentemente, propiciando um ambiente bem fértil para a pobreza feminina. Porque, gente, ainda hoje, em 2025, mulheres recebem menos que os homens. Como eu falei, as mulheres negras bem menos ainda, inclusive mulheres negras recebem menos ainda do que mulheres brancas também, mas hoje tem um dado do terceiro relatório de transparência salarial de abril de 2005 que diz que as mulheres recebem 20% a menos. A diferença da média salarial, né, entre homens e mulheres no Brasil é de 20,9% a menos. E reforçando, as mulheres negras são mais afetadas e isso evidencia essa discriminação dupla. Então, elas sofrem com o machismo e com o racismo. Em uma das reportagens que eu li, que eu vou deixar para vocês também no Instagram, eles entrevistam uma moça jovem e ela conta como é difícil conseguir emprego, em especial depois de ser mãe. Então sempre tem esse questionamento: ah, mas você é mãe? Com que você vai deixar seu filho? Enquanto homens não sofrem esses julgamentos, mesmo que sejam pais. Ninguém pergunta para um pai quando ele vai para uma entrevista de emprego onde ele vai deixar os filhos dele, com quem que ele vai deixar os filhos dele. Então, novamente, deixando claro essa disparidade de gênero, essa diferença de gênero que, novamente, proporciona um terreno fértil para essa questão da pobreza feminina. Aproveitando que eu acabei falando sobre maternidade, né, sobre esse questionamento que se fazem as mulheres por elas serem mães quando elas estão buscando emprego, tem um dado da Oxfam que relata que mulheres elas são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado. E esse trabalho não é remunerado. E 75% de trabalho do cuidado no mundo, tá? No mundo inteiro. E tem ainda uma perspectiva que a Oxfam faz de que se esse trabalho fosse remunerado, ele ia contribuir com a economia mundial para mais de trilhão, ou seja, contribuindo muito mais até do que áreas de tecnologia, por exemplo. Então, novamente, o trabalho de cuidado não remunerado também propicia muito
torna esse terreno fértil para a pobreza feminina, porque são mulheres que trabalham muito, sejam fora de casa em trabalhos precários, sejam dentro de casa no trabalho de cuidado, e elas não são remuneradas por isso. Quando são remuneradas no trabalho externo, são mal remuneradas, e pelo trabalho de cuidado elas não são, porque entende-se que é o papel das mulheres, né? Faz parte do instinto delas esse cuidado, né? O cuidado materno, o cuidado com o outro. Então, geralmente são mulheres que cuidam das pessoas mais velhas da família, são as mulheres que cuidam dos maridos quando eles dão problema, quando eles têm problema com álcool, com drogas. Enquanto homens não fazem isso na maior parte das vezes por suas mulheres. Então, veja como essa questão de gênero, essa disparidade de gênero, esse entendimento, esse binarismo de que isso é papel da mulher e isso é papel do homem, também estão colaborando para a pobreza feminina. Falando ainda sobre o trabalho de cuidado, tem um dado muito importante que a Lela cita, inclusive, no podcast dela, e que eu acho que é da pesquisa do Think Olga, que é se as mulheres elas dedicam tantas horas a mais de cuidado, né? Tantas horas de trabalho de cuidado a mais que os homens, que se eu não me engano é mais que o dobro. Homens dedicam em torno de 10 horas por dia e as mulheres em torno de 20 horas, alguma coisa assim. E que isso, quando vai fazer um balanço, dá praticamente um mês a mais. Os homens têm praticamente um mês a mais livre quando comparado às mulheres. Novamente, o que as mulheres não poderiam estar fazendo se elas tivessem um mês a mais de vida, digamos assim, por ano? Né? Quantas coisas elas não poderiam estar fazendo, produzindo, criando, descansando, vivendo em paz? Como hoje eu estou cheia de dados, eu vou trazer aqui um outro dado também de uma pesquisa que foi feita próxima à pandemia, um pouco antes da pandemia ou durante a pandemia, não me lembro, mas o site foi divulgado durante a pandemia, que é o site Olhe para a Fome, que é uma pesquisa da Rede Pensam. Nessa pesquisa que foi feita para entender os níveis de insegurança alimentar, porque não sei se vocês se lembram, durante a pandemia 33 milhões de brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar e boa parte dessas pessoas estavam em insegurança alimentar grave, que é realmente o estado da fome, que essas pessoas não têm acesso nenhum a alimentos. Não sei se vocês se lembram também da fila do osso, que as pessoas tinham que ir pro açougue pegar uma fila para pegar osso de graça, porque elas não tinham dinheiro mais para comprar carne, comida, né? Tava uma situação absurda, cenário de guerra, foi horrível. E eu acho que vocês se lembram. Eu espero que vocês se lembram. Tem muitas coisas que é importante, por mais que sejam difíceis, a gente precisa lembrar para a gente nunca mais se esquecer e voltar para essas situações. Mas o ponto é que nessa pesquisa, a Rede Pensam demonstrava que a fome, ela tinha gênero. Então, a maior parte dos lares chefiados por mulheres estavam em situação de, de segurança alimentar. Ou melhor, a maior parte dos lares em segurança alimentar eram chefiados por mulheres. Mas eles não tinham só gênero, como tinham cor. Então, em especial, mulheres negras. Novamente, essa questão de gênero, essa diferenciação de gênero, colabora muito para a pobreza feminina. Então, o que a gente pode recapitular? Tudo começa desde a inserção ou desde quando criou-se o mercado de trabalho, porque mulheres, em especial mulheres negras, desde sempre estão dentro do mercado de trabalho, sempre vulneráveis, sempre num trabalho mais precário, num trabalho que remunera muito mal, então fazendo bico, às vezes até se é registrado, como eu falei, ganhando menos que homens. Hoje também tem muitas mulheres em trabalhos informais, como por exemplo Uber, iFood, 99, né, nesses aplicativos, a famosa uberização do trabalho, então mulheres também são maioria nessa situação. E aí entra na questão da disparidade de gênero também no trabalho de cuidado, consequentemente as mulheres elas são mais atribuídas e colocadas nesse lugar de cuidado, e aí quando vão procurar emprego, também não consegue, justamente por isso, por entender que se a mulher tem filho, ela não vai conseguir trabalhar direito, não vai render direito, e às vezes
Existe um preconceito não só com as que já têm filho, às vezes as mulheres nem têm filho, mas as empresas já não querem contratar pensando na possibilidade de uma licença maternidade. Então veja como esse machismo, esse patriarcado, essa estrutura tem um projeto mesmo para que nós continuemos e fiquemos para sempre nesse lugar de pobreza. Dito isso, eu quero focar agora na questão da pressão estética. E aí, para isso, eu vou ler um ou alguns trechos aqui do livro O Mito da Beleza, para que vocês consigam entender um pouco qual é a relação dessa pressão estética também no processo de pobreza feminina, nesse processo de feminização da pobreza. As mulheres são pobres. As pessoas pobres precisam de supérfluos. É claro que as mulheres deveriam ser livres para comprar aquilo que desejam. No entanto, se vamos gastar nosso dinheiro ganho com tanto esforço, esses supérfluos precisam cumprir suas promessas, não simplesmente explorar nossas culpas. Ninguém leva a sério essa fraude porque a alternativa é a verdadeira ameaça social. A de que as mulheres primeiro aceitarão seu envelhecimento, depois irão admirá-lo e finalmente irão aproveitá-lo. O desperdício do dinheiro das mulheres é o dano calculável, mas o mal causado às mulheres por essa fraude através da transmissão do medo de envelhecer é incalculável. Outro trecho, que é menorzinho, mas que é tão importante quanto, Naomi Wolf diz: 3 elementos usados pelos ritos: a fome, o medo de um futuro caótico e o endividamento vem sendo empregado no mundo inteiro por líderes políticos que querem manter sossegada e humilde uma população lesada. A partir de tudo isso que eu li, acho que vocês já conseguem imaginar um pouquinho aonde a insatisfação corporal entra no nosso processo de pobreza. Por quê? Porque as mulheres estão sendo constantemente bombardeadas por um ideal de beleza, um ideal de corpo, de como elas devem performar a feminilidade, como que elas devem performar o ser mulher, né? E para elas conseguirem ser essa mulher, performar esse ideal, elas precisam atingir um determinado corpo. E para atingir esse determinado corpo, olha só a indústria da beleza, da dieta, do emagrecimento, das cirurgias plásticas, de qualquer coisa que seja, tem uma solução. Basta você dar o seu dinheirinho suado para elas, que você vai conquistar o seu corpo perfeito, o seu tão sonhado corpo. Então, sempre vão ter novos procedimentos, novos superalimentos ou novos produtos, novos suplementos, novas cirurgias, novos medicamentos para que você continue consumindo. E você vai continuar consumindo não só porque tem novos produtos, mas porque você está insatisfeita. Então, existem símbolos que vão te sinalizando isso. Então, as redes sociais, com os corpos perfeitos, essa nova onda de emagrecimento. Então, eu tenho até que um corpo legal, me sinto confortável com o meu corpo. Eu tô magra, mas eu não tô magra como a fulana, porque a fulana agora ela apareceu mais magra. Então, o que eu posso fazer para ficar mais próxima ali da fulana? Então veja como a indústria da beleza, ela é altamente lucrativa. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e diz que ela está o crescimento global e no Brasil é constante da indústria da beleza e que em 2022 o mercado global gerou cerca de 430 bilhões de dólares em receita e tem uma projeção de lucrar 5 trilhões para 2030. Então veja, o nosso dinheiro suado, sofrido, em trabalhos precários, está indo para essa indústria e para outras também. Eu vou ler para vocês aqui o dado relacionado à nova indústria, a nova não, né, mas a recente alta indústria do wellness. Olha, em 2022, a indústria do wellness gerou cerca de 5,6 bilhões de dólares, e as projeções indicam um crescimento de 57% até 2027, alcançando cerca de 8,5 bilhões de dólares. Somente isso. Novamente, o nosso dinheirinho suado a partir do nosso trabalho precário, vulnerável, insalubre, indo para essa indústria a partir do nosso sofrimento e da nossa insatisfação. Tem um ponto importante que eu quero retomar que está na fala da Naomi Wolf no Mito da Beleza, que ela diz: as mulheres são pobres.
as pessoas pobres precisam de supérfluos. Por que que eu quero falar sobre essa questão do supérfluo? Porque existe uma questão também que, atualmente, a gente está vivendo um cenário bem sem perspectiva de futuro, né? Tem a questão das pessoas falarem muito sobre os jovens nem estuda, nem trabalha. A gente vive numa insatisfação constante e generalizada em relação à nossa vida, porque a gente fica o tempo inteiro se comparando com a vida de influenciadores, que parece que eles estão sempre tendo uma vida muito extraordinária, muito fora do normal. E quando a gente olha para nossa vida, mesmo sendo uma vida relativamente boa, eu acho que eu já até falei isso aqui no podcast, que a gente tem uma percepção diferente sobre a nossa vida, que é até uma percepção subjetiva da pobreza. A gente começa a enxergar a nossa vida pior do que ela realmente está. Então, entendendo esse cenário, a gente começa a entender por que os jovens ou jovens adultos têm utilizado tanto de alguns supérfluos como forma de escapismo. E até mesmo como um sedativo, né? Também no outro trecho a Naomi fala sobre a questão de uma sociedade lesada. E claro, não só mulheres estão usando muito algumas coisas como forma de escapismo, mas vamos fazer o recorte e falar só sobre mulheres. Então, nós temos usado muito de alguns recursos como formas de escapismo, por exemplo, as comprinhas, né? As comprinhas desnecessárias, né? Tem até muitos memes sobre isso, e às vezes eu acho até meio problemático, às vezes eu posso ser a chata do rolê porque eu tô querendo problematizar demais uma coisa, mas é muito importante que a gente esteja atento. Por que que a gente tem comprado tanto, consumindo demais? Então, são carrinhos da Shein cheio de coisa, carrinhos da Shopee cheio de coisa, uma compra excessiva também de produtos de cuidado. Então, essa questão do autocuidado muito mercantilizado. Então, quantos vídeos vocês já não viram por aí, rede afora, sobre banho premium? E a maior parte das pessoas que colocam essas coisas de banho premium são pessoas com guarda-roupas, prateleiras, às vezes cômodos, cheios de produtos, vários de um mesmo produto. Então as pessoas têm uns 5 shampoos diferentes, né? Mas todos cumprem a mesma função, 10 máscaras de hidratação, 4, 5, 6 perfumes. E tem um ponto também: não pode ser de qualquer marca. No vídeo que eu citei no começo, da menina que fala sobre a questão do consumismo, ela fala justamente isso. Aí não pode ser um perfume da Natura ou Boticário, que, gente, já é muito caro, tá? Sim, eu acho caro. Tem que ser um Yves Saint Laurent, tem que ser alguma coisa da Dior ou de outra marca de luxo. Então veja como a gente está buscando formas de escapismo cada vez mais luxuosas, digamos assim. Tem até, eu não sei se eu vou saber explicar direito, tem até uma teoria que se chama teoria do batom, que fala que em momentos de crise, nós, especialmente mulheres, a gente passa a consumir batons de luxo. Então, para tentar acessar um pouco desse luxo, né, de ter essa sensação de que a gente está podendo comprar alguma coisa. Novamente, um pouco da questão do escapismo e de tentar se inserir, pertencer de alguma forma, né? Eu falei sobre o autocuidado muito mercantilizado, relacionado aos cuidados pessoais, cuidados de beleza, mas também mercantilizou-se demais o autocuidado a partir dos hobbies, né? Então, os hobbies também precisam ser muito caros, então a gente tem que estar comprando muita coisa também e muitas coisas específicas. Por exemplo, o Bobbie Goods. Não pode ser qualquer livretinho de pintar, né? Tem que ser o Bobbie Goods. Tem que ser as canetinhas que todo mundo tem, que tá todo mundo pintando. Então, são várias coisas que vão propiciando com que nós, e novamente, especialmente mulheres, a gente vá se colocando, se inserindo, e não só se colocando, mas sendo colocadas, sendo alocadas nessa situação de pobreza por conta dessas questões. Então, recapitulando, questões essas como precarização do trabalho, né, um trabalho mais informal, mais vulnerável, mais insalubre, a questão do trabalho de cuidado, consequentemente, essa divisão do trabalho, essa divisão sexual do trabalho. E aí a gente chega na pressão estética e, consequentemente, nos desdobramentos que essa pressão estética acaba nos levando, né? Então, os gastos com sejam produtos ou serviços. Então, os produtos de beleza em excesso, tem até a questão que eu acabei nem citando, as maquiagens, né? Então, tá tendo um boom muito grande dos lip oils, gloss, então todo mundo tem que ter vários e vários gloss, vários hidratantes labiais. Então,
A gente não espera acabar um, não, a gente tem que colecionar. Mas será que esse tipo de produto é realmente colecionável assim? A gente poderia até problematizar um pouquinho mais e falar sobre a questão do planeta, né, do meio ambiente, como o consumismo é prejudicial para a saúde do planeta, e a gente tem que pensar na saúde do planeta, porque não adianta pensar só na nossa saúde mental, na nossa saúde individual, porque não adianta nada você estar com, teoricamente, sua saúde mental em dia, e seu corpo super musculoso, malhado e teoricamente saudável, se você não tiver planeta para viver. Mas isso aí pode ser pauta, tópico para outro episódio. Por fim, eu vou retomar a pesquisa que eu falei anteriormente do Think Olga, para dizer que, basicamente, o que elas encontram como resposta é que nós mulheres estamos adoecidas, sobrecarregadas e insatisfeitas. E isso aqui é mais a minha constatação, claro que eu li toda a pesquisa e vai acaba tendo um viés por conta da pesquisa, é de que tudo isso, toda essa sobrecarga, esse adoecimento, essa insatisfação leva a gente para esses lugares de consumo excessivo e de pobreza. Eu espero que esse episódio tenha trazido boas reflexões para vocês, que façam com que vocês reflitam sobre alguns pontos, porque aqui tem pontos que a gente talvez não consiga mudar individualmente. E claro, eu não quero individualizar nada aqui, eu quero, no caso, que a gente se organize enquanto classe, mas em especial enquanto mulheres, que a gente se une enquanto mulheres para combater essas questões, derrubar esse patriarcado, mas existem algumas coisas que a gente pode ficar atenta individualmente, de certa forma. Então, ser crítica, pensar, eu preciso comprar tudo isso aqui? Eu preciso de 5, 6 shampoos no meu armário? Eu preciso de 10 blushes diferentes? Eu preciso de 5, 6 bases diferentes? Por que eu desejo tanto essas coisas? Eu preciso de fato dessas coisas? Quão útil essas coisas vão ser para mim? E tentar refletir também um pouco sobre a sua saúde financeira. Afinal, comprar todas essas coisas está te impedindo de guardar dinheiro, de talvez ter experiências melhores. Então, fazer uma viagem, né? Ao invés de ficar comprando, gastando 300, 400 reais num perfume, você poderia estar guardando esse dinheiro. Não que você vai ficar fedida, tá? Dá pra comprar um perfume mais barato. Ou um perfume só. Você poderia estar viajando, estar economizando dinheiro, estar comprando outras coisas. Então, é importante a gente pensar sobre isso, a gente pensar em ter uma reserva de emergência, pensar que a nossa fatura do cartão ela não precisa vir sempre 10 vezes maior do que o nosso salário e entender por que será que ela está vindo assim. Novamente, eu trouxe todo um histórico e um recorte, eu expliquei porque nós somos cerceadas e colocadas nesse lugar de pobreza. Mas, em algum grau, tem coisas que a gente pode ser um pouquinho mais crítica e mudar um pouco esse movimento. Por isso, além de indicar o vídeo dessa contadora que eu falei que ela fala bastante sobre consumismo, sigam a Nath Finanças, gente. Ela é ótima. Vamos aprender um pouquinho sobre saúde financeira e educação financeira? Afinal, por conta desses papéis de gênero, ou a partir daquilo que entende-se do que uma mulher e um homem deve fazer, nós somos colocadas somente nesse papel de entender sobre produtos de beleza, sobre maquiagens, e o homem, ele entende mais sobre investimentos, sobre dinheiro, mas nós também podemos nos apropriar desse conhecimento, nós também podemos e devemos saber sobre essas coisas. Então, vamos procurar saber um pouquinho, cuidar mais do nosso dinheiro e não ficar só gastando com essas coisas, que sim, o supérfluo é importante em algum grau pra gente, mas será que o excesso dele tá trazendo algum benefício? Deixo aí a reflexão para vocês. Então, eu espero que esse episódio tenha sido bom, que eu tenha sido uma boa companhia para vocês ao longo desses quase 30 minutos. Vamos aos recados finais. Então, se você está me ouvindo pelo Spotify, comenta, siga o nosso podcast, avalie com 5 estrelas. Por favor, eu vou reforçar, comentem, me digam o que vocês acharam, qual foi o dado mais interessante ou o dado que mais impactou vocês. Se você está me ouvindo pelo YouTube também, comenta. Também quero saber a opinião de vocês que me ouvem pelo YouTube. Se inscreva no canal, deixe seu like e nos vemos na próxima segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.